Quem você prefere? A seleção brasileira atual ou os reservas do Penta? Vou fazer um mano a mano, posição por posição, para tentar descobrir quem é melhor. A turma que estava no banco durante o Penta ou os atuais jogadores que vestem a amarelinha? Vai dar polêmica isso aqui, hein? Você sabe, eu sou o William Kaiser, mas pode me chamar de WK. E para começar a escalar esse nosso time, vamos pro gol, com duas feras, Alisson versus Dida. Mas claro, sem esquecer esses outros dois, né? Ederson e Rogério Ceni, só tem craque nesse nosso gol do mano a mano. Os números do Alisson e do Ederson são muito parecidos. Os dois têm uma Champions, um Mundial de Clubes e também foram eleitos o melhor goleiro do mundo no prêmio The Best da FIFA, né? Cada um tem um prêmio. O que não significa que o Dida não ganharia na época dele, né? Que não existia esse prêmio na época do Dida, que ganhou 2 Champions, 2 Mundiais e até uma Libertadores. Só que a questão do Dida é que é um pouco mais confuso, né? O Mundial foi com o Corinthians, as Champions foram com o Milan e ele só ganhou um outro Mundial com o Milan. Lembrando que ele poderia até ter ganhado uma terceira Champions, aquela de 2005, que o Liverpool fez aquela virada incrível. Aliás, não foi uma virada, né? O Liverpool empatou com o Milan naquele jogo impressionante 3-3 e venceu nos pênaltis, mas aquela Champions poderia ter sido do Milan, que abriu 3-0 no primeiro tempo. Mundial disputado depois em seguida com o São Paulo do Rogério Ceni, que tem 2 Libertadores, 2 Mundiais, sendo que nesse Mundial de 2005, em cima do Liverpool, ele foi o melhor jogador do Mundial, né? Não dá pra deixar de fora quanto ele foi importante pro São Paulo, nesse tricampeonato do São Paulo, segundo Mundial que o Rogério ganhou no elenco do Tricolor Paulista. Mas enfim, para decidir quem é melhor, a gente também tem que lembrar dos pênaltis, né? E aí o mais decisivo deles, não dá para negar que é o Dida, na Champions de 2003 contra a Juve. Ele acaba brilhando nos pênaltis, né? Também brilha nos pênaltis no Mundial de Clubes de 2000 do Corinthians, defende o pênalti do Anelka, acaba defendendo um só na final contra o Vasco, né? O chute do Edmundo depois é para fora, mas é contra um baita goleiro pegador de pênaltis, né? Mas acho que até se perguntasse, reunisse os 4 ali para decidir o melhor goleiro, eles decidiriam o mesmo que eu vou decidir aqui, que é o Dida. Bom, já temos o nosso goleiro vestindo as cores da seleção do Penta, então bora pra lateral. Aqui a gente tem 2 campeões por onde passaram, o Danilo, titular em Copa do Mundo, e o Belletti, que decidiu a Champions de 2006 com o gol do título. O Danilo é titular em uma Copa do Mundo, poderia ter sido em 2, né? Mas em 2018 ele começa como titular, se machuca e sai do time. Acaba que o Fagner assume a posição e fica até a eliminação contra a Bélgica. Mesmo assim, o Danilo tem atributos e vantagens em cima do Belletti, apesar de ser também um lateral muito mais defensivo, funcionando muito como um terceiro zagueiro, né? O Belletti, no início da carreira dele, quando jogava no São Paulo, ele era um cara muito ofensivo, muito mais do que se tornou depois, né? Mesmo assim, eu acho que essa também não tem muitas discussões. O escolhido da vez é o Danilo. Então, nosso lateral direito vai ser o Danilo. Tchau pro Belletti. Agora a gente vai formar a linha de zagueiros. Na zaga, vale lembrar que a seleção de 2002 do Penta, do Filipão, jogava com 3 zagueiros. Então a gente só tinha um zagueiro no banco. Um zagueiro que fez carreira, jogou no Grêmio, fez carreira em Portugal. Tava no elenco campeão do Corinthians, campeão do mundo em 2012. Você lembra desse zagueiro? Era o Anderson Polga. Por isso é ele contra o Marquinhos e o Éder Militão. O Anderson Polga fez mais de 300 jogos defendendo o Sporting de Portugal, time que revelou o Cristiano Ronaldo, inclusive, né? Mas acho que não dá para comparar nem a carreira quanto a habilidade do Anderson Polga com o Éder Militão e o Marquinhos. São muito mais técnicos, muito mais completos do que o próprio Anderson Polga. Currículo também é difícil comparar. Claro que o Militão ficou muito marcado por ter perdido o pênalti, aquela corridinha na Copa América recente do Brasil. Marquinhos também perdeu o pênalti, né, na Copa do Mundo, mas não ficou tão marcado quanto o Militão, mas acho que tecnicamente os dois são melhores que o Anderson Polga. Na zaga não teve polêmica, mas vai ter polemiquinha na lateral esquerda, viu? Nossa defesa tá ficando quase completa, então bora escolher nosso outro lateral. Temos 3 opções, afinal, não sei nem se é possível já afirmar quem que é o dono da lateral esquerda da seleção atual. Eu coloquei o Guilherme Arana e o Wendel disputando uma vaga com o Júnior, lembra dele? O Wendel foi titular na última Copa América que o Brasil disputou, mas ele perdeu espaço nas últimas convocações do Dorival. O Abner foi titular no último jogo das eliminatórias, pelo menos quando eu tô gravando aqui, em 2024, outubro de 2024. Então a disputa aqui, apesar de ter 3 laterais, eu acho que fica mais dividida entre Guilherme Arana e Júnior. Guilherme Arana, muito mais ofensivo que o Júnior, um lateral conquistou muitos títulos, né? É inegável a habilidade que ele tem, a qualidade de chegar no ataque.
É um lateral decisivo em passes como em chutes, ele tá sempre próximo da área, né? Chega muito bem. É um lateral que faz muitas triangulações, enfim, chega muito no fundo também, aparece muito na grande área para participar do ataque. O Júnior era um lateral mais equilibrado, mas também chegava demais ao ataque, com muitos chutes de fora da área, muitos cruzamentos das duas Libertadores, são 3 brasileiros, também conquistou o Mundial defendendo o São Paulo em 2005, jogou no Atlético, né? Foi campeão mineiro pelo Atlético, a torcida deve lembrar, mas já era um Júnior no final de carreira, né? Antes ele chegou a fazer muito mais sucesso. E aí, botando os dois frente a frente, eu cheguei a ver os dois jogando. E lembro muito bem que o Júnior também jogou bem na Copa do Mundo, na partida que ele teve a oportunidade de entrar, que foi contra a Costa Rica. Inclusive, eu acho que se acontecesse alguma coisa com o Roberto Carlos, para você que é dessa geração, acho que a gente estava muito bem servido com o Júnior. Ele seria um ótimo lateral esquerdo caso o Roberto Carlos não pudesse jogar, que era um craque também, né? Difícil comparar com o Roberto Carlos. Mas acho que por isso, pelo que ele fez na seleção, e comparando sim os dois, a forma de jogar, por ser mais equilibrado, apesar do Arana ter melhorado muito defensivamente com o passar dos anos, eu vou de Júnior. Mas isso me deixou uma pulguinha atrás da orelha por estar cometendo algum equívoco. É muito difícil, talvez a posição mais difícil de escolher foi a lateral esquerda, e eu perguntei para a inteligência artificial para ver o que a inteligência artificial decidiria se ela tivesse um confronto mano a mano, Guilherme Arana e Júnior. Olha que legal que foi respondido. Estilo de jogo: o Júnior era um lateral mais equilibrado, com uma leitura de jogo defensiva muito boa, mas que também sabia apoiar o ataque quando necessário. Fala da experiência internacional dele jogando na Itália, principalmente no Parma da Itália. Já o Guilherme Arana é conhecido por sua agressividade no ataque, sendo um lateral que frequentemente aparece como elemento surpresa no campo ofensivo. Ele tem boa capacidade de drible, cruzamento preciso, enfim, foi o que a gente falou aqui, né? É curioso que o ChatGPT que foi na mesma. E você escolheria quem? Eu perguntei. Se eu tivesse que escolher, eu optaria pelo Júnior, por causa da sua versatilidade e consistência, além do impacto em competições de alto nível, como na Copa do Mundo de 2002. Foi reserva, mas como você sabe, citei o jogo da Costa Rica, que ele acabou sendo titular, fez gol, né, naquele jogo, jogou demais. Se acontecesse algo com o Roberto Carlos, a gente estava bem servido com o Júnior. Nossa seleção do quem é melhor está se formando. Agora a gente chegou no meio-campo com 4 dúvidas ali na marcação entre os volantes, sendo só um do Penta. Aqui a gente tem o Vampeta, Bruno Guimarães, André e o João Gomes. Bruno Guimarães e o João Gomes já têm uma carreira internacional, né? Acho que eles estão um pouquinho mais à frente do André, que tem o título da Libertadores para chamar de seu, mas acho que a disputa seria entre eles e o Vampeta, que também tem uma baita carreira internacional, jogou na Holanda, jogou na Inter de Milão, jogou no PSG, não sei se você se lembra. Enfim, o Vampeta teve um currículo muito grande, né? Jogou no Corinthians, foi campeão de tudo, né? Naquele Corinthians do final dos anos 90. Menos a Libertadores, no caso, né? Fala com o cara. Era um jogador importantíssimo, né? Do Luxemburgo, naquele Corinthians 98, 99, enfim, que ganhou praticamente tudo. Acho que se a gente colocar o peso da camisa da seleção na balança, aí as coisas mudam. O João Gomes não foi tão bem na Copa América e o Bruno Guimarães não teve ainda na seleção uma grande atuação com a camisa do Brasil em relação ao que ele tem no Newcastle, né? Um jogador importantíssimo jogando na Inglaterra, diferente do Vamp. Quem se lembra daquele Brasil e Argentina que o Vamp decidiu nas eliminatórias daquela Copa de 2002, fez 2 gols, você que é mais novinho talvez não se lembre, mas eu me lembro bem daquele jogo do Vamp. Fez 2 gols, o primeiro saiu lá de trás e tal, aproveitou o rebote do chute do Alex. O segundo também, o passe do Ronaldinho, ele fez de bico dentro da área, comemoração icônica, meu volante vai ser o Vamp. Claro que naquele Corinthians do final dos anos 90, o Rincon era o volante mais defensivo, mas aqui no nosso time eu vou de Vamp e vai ter que marcar, viu, seu Vampeta? E no meio-campo, hein? Separei 4 jogadores, mas aqui, diferente das outras posições, temos mais reservas do Penta na concorrência. É Ricardinho, Kaká, Juninho Paulista e Lucas Paquetá. Aqui, cá entre nós, o Kaká é vaga cativa nesse time, então eu tenho que escolher um outro meio-campo entre os 3 que restaram. Se você não se lembra, o Juninho Paulista era um cara muito habilidoso, pequenininho, rápido, driblador, era muito bom de bola, inclusive no Middlesbrough, que ele jogou na Inglaterra, ele é um ídolo lá da torcida até os dias de hoje. Acabou tendo uma lesão muito séria em 98, uma entrada feia, criminosa do Michel Salgado, você acha fácil na internet, só pesquisar. Acabou ficando de fora da Copa do Mundo, ele chegou a voltar, né, dias, meses ali, talvez no mês da Copa do Mundo, jogou alguns jogos, mas acabou não sendo convocado pelo Zagallo para a Copa de 98. Foi para a Copa de 2002 como titular,
mas perdeu a vaga para o Kleberson, por isso que ele está disputando aqui. Já o Ricardinho, que também estava naquele Corinthians, campeão de tudo, menos da Libertadores, junto com o Vampeta, ele era um cara mais cerebral, também decisivo, com passes decisivos, fazia muitos gols de falta, de fora da área, e eu acho que o Lucas Paquetá acaba brilhando mais depois que ele sai do Flamengo e vai para o Milan, né? Ele começa no Milan, enfim, hoje tá no futebol inglês, tem suas desavenças fora de campo, né? Uma suspeita de manipulação de resultado, no caso dele é uma manipulação de cartão. Isso tem pesado muito, a qualidade do Lucas Paquetá caiu muito na seleção brasileira. Não sei se tem a ver com isso, se a cabeça dele tá pesada e tal, mas acho que se a gente botar na balança a camisa da seleção brasileira, Ricardinho jogou 2 Copas, Juninho poderia ter jogado 2 Copas. Acho que nessa o Ricardinho, por ser mais cerebral, é a minha escolha para o meio de campo, junto com o Kaká, claro que é indiscutível nesse time do Penta, reservas do Penta, contra a atual seleção brasileira. Nossa seleção tá tomando mais forma ainda, o campinho tá ficando preenchido. Agora mais um jogador do... Que é isso? Esse camisa 10 que surgiu do nada e apareceu sem querer. Esse camisa 10 aí, craque, é você que tá assistindo o vídeo até agora, tá gostando, mas não curtiu, não comentou. Ah, WK, dá trabalho comentar, mas pelo menos curte. Participa, se não tá inscrito no canal, se inscreve. E daqui a pouco eu vou usar esse mesmo camisa 10 que foi você agora, para ser o Neymar, como um bônus. Onde que o Neymar se encaixaria nessa seleção? Lembrando que o Neymar, pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo, segue machucado, né? Ainda não voltou para a seleção, a gente não sabe como que ele vai voltar, mas de fato é um craque. No final a gente vai fazer um bônus tentando colocar o Neymar nessa seleção. Começar pelo lado direito do ataque. Rodrigo disputa com Edilson, o Capeta, e Rafinha. 3 caras de muita habilidade, dribladores e bons de bola. Quem dos 3 aí já deu caneta do Carembê? Mas acho que o Rodrigo também dá caneta direto, né? Se for para comparar caneta, é o Rodrigo. Acho que até eu poderia deixar ele mais centralizado nesse ataque da seleção, deixar o Rafinha como titular desse lado, mas eu quis botar um centroavante nato no ataque desse time que eu tô formando do quem é melhor. Então nessa vaga, desculpa o Edilson Capetinha, mas entre Rodrigo e Rafinha, eu vou escolher o Rodrigo nesse lado direito do ataque da seleção brasileira, não só por currículo, mas o Rodrigo é um craque. E do outro lado, hein, na disputa Vini Júnior com Denilson Show. Nessa não vou nem ficar me alongando muito, viu? Claro que é Denilson Show. É palmas, irmão. Palmas pro homem, palmas pro homem, palmas pro homem. É isso aí. Não tem como. Futebol bonito, ofensivo, corajoso, não pipoca. Tô zoando, né, gente? Esse lado esquerdo, claro que é do Vinícius Júnior. Não vou nem ficar me alongando muito. Desculpa, Denilson Show. Citou meu nome aí, vem com as ideias, tiozão. Eu tô aqui na moral. Na moral. Citou meu nome aqui, malandro. Aqui é de até, rapaz. Nem vai ver esse vídeo, imagino, mas se ver, comenta aí, Denilson. Um abraço, tamo junto, mas é difícil comparar com o Vini Júnior, titularíssimo desse lado esquerdo aí da seleção. Bora então decidir o homem-gol, o artilheiro do time. Quem é o melhor na posição de centroavante? De início eu tinha pensado em 4 nomes com a inclusão do Pedro, mas ele ainda tá se recuperando de uma grave lesão e vai demorar muito para voltar. Então eu vou deixar 3 nomes na disputa: Endrick, Luizão e Igor Jesus. Igor Jesus de cara, convocado titular para a seleção, fez gol. Endrick também já fez gol em jogos importantes, conquistou 2 brasileiros pelo Palmeiras, joga no Real Madrid, mas ainda, currículo por currículo, não dá para comparar com o que ganhou o Luizão. 2 Libertadores, ganhou o Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Mundial de Clubes também, com o Corinthians, né? Ele já não estava no Mundial de Clubes de 2005 com São Paulo, onde ele ganha a Libertadores, participa, importantíssimo, faz gol na final contra o Atlético Paranaense, mas currículo por currículo não dá para comparar ainda, né? O tempo vai dizer quem foi melhor, Igor Jesus e Endrick ou o Luizão, mas acho que hoje é difícil a gente projetar e no achismo cravar que os dois serão melhores que o Luizão em questão de currículo. E se a gente botar de novo a camisa da seleção no peso da balança, a gente vai lembrar dois fatos importantes do Luizão. Nas eliminatórias da Copa para 2002, o Brasil sofreu, né? Teve troca de treinador, enfim, saiu o Luxemburgo, entrou Candinho, depois veio o Filipão. E o Luizão foi importantíssimo no jogo decisivo que o Brasil fez com a Venezuela, né? Ele foi o herói do Brasil da classificação para a Copa, foi coroado com a convocação para o Mundial do Japão e da Coreia, e inclusive na estreia sofre o pênalti que o Rivaldo faz o gol e o Brasil vence a Turquia por 2-1 na estreia do Brasil naquela Copa. Não foi pênalti, se tivesse VAR teria sido fora da área, né? Mas acabou que o juiz deu pênalti, enfim, na esperteza aí o Luizão foi carregando, foi puxado e tal, foi carregando a falta até próximo da área, acabou que o juiz deu o pênalti.
hoje não seria, mas enfim, mostrou que era um cara muito experiente, né? Eu ia até usar a palavra malandragem, mas não tem que ficar reforçando a malandragem no futebol, pelo menos eu acho. Mas ele foi muito esperto e experiente naquele lance decisivo para o Brasil, numa estreia cheia de pressão, né, e peso que uma estreia de Copa do Mundo tem. O Brasil nunca faz uma estreia, pelo menos nos últimos anos, nunca fez uma estreia de Copa avassaladora, e naquela estreia de Copa o Luizão foi decisivo. Os jovenzinhos que me desculpem, mas eu vou de Luizão. Mas ainda tem o bônus que eu fiquei de te falar, nessa seleção completa, onde que eu encaixaria o Neymar? O time ficou escalado assim, ó, Dida, Danilo, Militão e Marquinhos, com o Júnior na lateral esquerda. Vampeta, Ricardinho, Kaká, Rodrigo, Vini Júnior e Luizão. Mas e o Neymar, hein, voltando de lesão, tem vaga? Claro, eu colocaria o Neymar ou na vaga do Ricardinho, o que tornaria a seleção muito ataque, né, quase impossível de jogar, só nas peladas, e talvez a melhor opção fosse na vaga ali do Luizão, que de fato pode acontecer em algum momento na seleção. O que você acha? Ele jogando mais avançado é uma boa? E você, o que achou dessa seleção? Fala aí, comenta, não deixe de comentar, eu preciso saber se vocês gostam do conteúdo que eu trago, das discussões, enfim, não deixe de curtir. Existe uma prática que o YouTube deve estar testando nos próximos meses, talvez até no ano que vem, que é avaliar mais curtidas e comentários do que exatamente visualizações. Então se você assistiu o vídeo até o final, por favor, não deixe de comentar, curtir também o vídeo, vai mostrar pro YouTube que esse conteúdo é legal, é maneiro, beleza? E se você não segue o canal, claro, seja muito bem-vindo ao WKTV, aqui tem muita coisa bacana, e até a próxima!